menos como que a gente pediu a ela que fosse essa reunião, né? A reunião é em nome do grupo do GPEC, o Ender está aí com a gente, que é o nosso coordenador, e a gente, há 15 dias atrás, leu dois textos, né? Um da professora Lúcia e um da professora Ana Maria, sobre a questão da alfabetização científica, da cultura escolar e da questão do ensino por investigação. Né? Como que a gente consegue relacionar essas três coisas, e o pedido foi exatamente para a Lúcia em relação a isso. Né? A gente discutiu os textos, tivemos vários pontos que a gente levantou que vão ser discutidos, acredito, aí ao final da fala da Lúcia. Eu já vou passar para a Lúcia, queria agradecer imensamente, né, em nome do Ender, em nome do GPEC, agradecer a presença de todo mundo e pedir mais uma vez para o pessoal desligar o vídeo e o áudio, tá certo? Eu vou passar para a Lúcia, acho que é melhor e acho que funciona de uma maneira melhor, que ela deixe todo mundo, deixa ela falar e depois ela abre para as perguntas. Né? Aí ela vê como ela quer fazer, se quer fazer via chat ou vai autorizando a fala de todo mundo. Tem alguém ainda com as câmeras ligadas, vou pedir mais uma vez para desligar as câmeras e os microfones, tá bom? Boa palestra para todo mundo, obrigada, Lúcia. Obrigada, Marina. Eu queria começar por agradecer ao convite, né, que foi feito a mim pela Marina, mas que sei que tem vários outros colegas que fizeram esse convite, que estão ajudando nessa organização. Marina, você está aparecendo na minha tela, só me dá um ok se vocês estiverem me ouvindo bem. Tá. Tô. Porque daqui a pouco Vou desligar eu vou agora. compartilhar. Tá bom, mas daqui a pouco eu vou compartilhar a minha tela e vou ficar no escuro. Então, se houver algum problema com a minha conexão, por favor, me avisem, tá? A Queria então Lúcia, mais uma vez. Oi. eu não te apresentei. Você podia fazer isso para todo mundo? Eu acho que todo mundo já te conhece, mas se você quiser fazer uma breve apresentação aí, seria ótimo. Tá bom, eu faço uma apresentação. Bom, eu sou licenciada em Física, fiz meu mestrado em Ensino de Ciências no programa Interunidades, na USP, e fiz o doutorado em Educação. Recentemente, fiz a minha livre docência, que é um grau necessário para avanço na carreira na Universidade de São Paulo. Já há mais de 20 anos trabalho no LAPEF, que é o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física da Faculdade de Educação da USP, tendo iniciado lá como aluna de iniciação científica e estando nesse grupo até os dias atuais. Eu vou compartilhar a partir de agora a minha tela. Eu fiz uma apresentação a partir de conversas que eu tive com a Marina sobre pontos a abordar. Imagino que vocês estejam vendo a minha tela a partir desse momento. Eu vou falar um pouco sobre alfabetização científica, o ensino por investigação em sala de aula, ações e práticas de professor e alunos. Como eu mencionei, eu tenho trabalhado na Faculdade de Educação da USP, mais precisamente no LAPEF, que é o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física dessa faculdade. Fui orientada pela professora Ana Maria, na minha iniciação científica, mestrado, doutorado. Nós temos ainda uma parceria constante neste grupo de pesquisa, né? E aqui o que eu trago hoje são alguns olhares que nós fazemos para essas duas principais questões, o ensino por investigação e a alfabetização científica, e que estão ancorados em resultados de pesquisa das mais diferentes pessoas que passaram pelo LAPEF, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, aqui é uma coletânea das contribuições desses diferentes pesquisadores. Nesta apresentação, eu tenho como objetivo apresentar as relações que foram sendo construídas por nós a partir de pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa sobre o desenvolvimento da alfabetização científica e do ensino por investigação em sala de aula, né? Eu começo aqui por trazer um dado que talvez seja de conhecimento de muitos de vocês, que está presente no relatório feito pelo Centro de Gerenciamento de Estudos Estratégicos, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse resultado é o de 2015, há uma pesquisa semelhante realizada em 2019, com dados muito similares, eles apenas não apresentam um esquema gráfico como esse, mas o que eu quero destacar nesse gráfico que aqui trago são alguns percentuais em relação ao interesse declarado por brasileiros.
essa pesquisa fez? Uma pesquisa por amostragem, muito similar a essas pesquisas de opinião, de intenção de voto, né? Então eles perguntam às pessoas quais são os temas pelos quais elas se interessam. Reparem que há diferentes temas: política, moda, artes, esportes. Eu destaco que nas cores mais claras estão pouco interesse, e nas cores mais escuras, neste caso um rosa escuro, a manifestação de interesse, e em rosa bastante escuro, quase um avermelhado, muito interessado. Quando a gente olha no âmbito da ciência e tecnologia, o brasileiro, de maneira geral, é interessado. 61% dos brasileiros se dizem interessados por temas da ciência e tecnologia. Se considerarmos que meio ambiente, medicina e saúde também transitam nessa linha dos temas abordados nas salas de aula de ciência da natureza, nós temos um percentual ainda maior: 78% dos brasileiros se declarando interessado ou muito interessado por temas que são abordados nas aulas de ciência. Por uma outra linha, nessa mesma pesquisa, mas agora com os dados de 2019, as pessoas foram perguntadas sobre qual a principal fonte de pesquisa e acesso a informações sobre temas da ciência. Reparem que aqui a coloração mais clara diz raramente ou nunca, uma coloração intermediária às vezes, e na coloração mais escura frequentemente. E nós temos que o maior percentual mencionado pelos brasileiros para a busca sobre informação de ciência e tecnologia está vinculada à internet e às redes sociais, né? 14% dos brasileiros procuram com frequência assuntos de ciência e tecnologia na internet e nas redes sociais. 11% no programas de televisão, né? Conversa com os amigos, livros, revistas, o percentual vai caindo cada vez mais. Acho importante frisar que nesta mesma pesquisa, os 3 principais meios citados pelas pessoas são o site de busca, foram lembrados por 21% dos entrevistados, o Facebook por 13% e o YouTube por 11%. O que eu quero dizer com isso? Conforme os dados anteriores, o brasileiro se diz interessado por temas da ciência, mas ele vai buscar esses temas na internet, nas redes sociais e em programas de televisão. As revistas, os jornais, os livros, programas de rádio aparecem num percentual muito baixo, e talvez, sobretudo, as revistas a gente poderia entender que teria um crivo maior sobre essas informações que chegam às pessoas. No fundo, o que me preocupa neste momento e que faz a junção com a minha ideia de alfabetização científica é o fato de que nós temos hoje em dia um largo acesso a informações sobre ciência, mas muitas dessas informações, como bem sabemos, não são informações confiáveis. Prosseguindo um pouco e pensando nessa ideia, eu queria pensar sobre o que ensinar em ciências, né, nessa relação. O que ensinar, no fim, sobre ciências, para que as pessoas possam fazer uma análise mais crítica das informações que chegam até elas. Eu trago aqui algumas opiniões minhas, certamente a gente poderia estender essa coleção de ideias, e eu penso que nós deveríamos ensinar sobre ciências na sala de aula modos de resolver problemas, como podemos nos embrenhar na resolução de um problema. Nós podemos ensinar sobre ciências também que a ciência constrói formas lógicas para explicar o espanto, qualquer espanto, desde o espanto que nós temos vivenciado agora, frente a uma pandemia, e ao susto que nos dá não ter ainda uma medida eficaz, né, para controlar a disseminação do vírus, mas um espanto que não é tão difícil de se pensar, um espanto mais prazeroso, como, por exemplo, explicar um arco-íris para uma criança, né? A ciência faz isso. Ela consegue encontrar uma maneira lógica de explicar esse espanto. Ela faz isso por meio do uso da crítica, como uma forma de analisar situações. Quando eu trago esse termo crítica para cá, eu não estou falando naquela vertente pejorativa que a palavra costuma ter para nós brasileiros. A crítica vem na ideia de uma análise, né? Uma análise circunstanciada e fundamentada sobre estas situações que estão sendo consideradas por alguém.
Entendo também que um aspecto sobre ciência que deveria aparecer nas aulas seria o trabalho em parceria, né? A gente fala muito quando estuda sobre história da ciência que os cientistas trabalham em grupo. Quais são as possibilidades em sala de aula em que a gente apresenta o trabalho em grupo, em parceria, como uma realidade para os nossos estudantes, né? Assim como a resiliência e o esforço contínuo, ou seja, a possibilidade de perseverar diante a resolução de um problema, também surge muito pouco em sala de aula. Entendo que isso nos ajuda também a pensar no reconhecimento do papel do indivíduo na sociedade, né? O papel do indivíduo na sociedade, desde o oferecimento de soluções para determinados problemas, mas também a reivindicação por análise dessas situações. Uma última ideia que me parece importante frisar aqui é que a ciência ela respeita a proposição divergente, né? A proposição divergente que está ancorada em preceitos científicos, em ideias, normas e práticas para se construir essa proposição. Bom, estas ideias que eu aqui apresento, elas são bastante amplas, bastante largas, vou falar mais sobre elas ao longo da minha apresentação, mas elas se ancoram em estudos de sociologia da ciência que nós temos feito no nosso grupo de pesquisa. Eu vou trazer alguns exemplares desses estudos. O primeiro deles é um estudo de Bruno Latour e Steven Vogel, em que eles, no ano de 1979, publicam o livro em língua inglesa, a edição brasileira, a primeira edição de 1986, o livro A Vida no Laboratório, a construção de fatos científicos. Nesse livro interessantíssimo, os autores relatam como é estar num laboratório de neuroendocrinologia, em que muitas pesquisas são feitas e que um dos autores, no caso Bruno Latour, antropólogo, chega neste laboratório, reconhece algumas das características daquela cultura, mas nem todas, e a partir desta familiaridade e não familiaridade com a construção do conhecimento desculpe, gente, nós estamos todos em casa, né? A partir da construção do conhecimento naquele laboratório em específico, eles descrevem e discutem processos de trabalho para obtenção, produção e construção de entendimento sobre o que eles chamam de inscrições literárias, né? Essas inscrições são as transformações de dados coletados no laboratório em tabelas, em gráficos e depois em explicações justificadas para conseguir entender aquele fenômeno em análise. Um outro aspecto relevante para o nosso grupo de pesquisa, que advém desta publicação, diz respeito ao que eu mencionava anteriormente, a obtenção de novas informações, que podem ser feitas de maneira empírica, né, mas também pode ser informações que são novas para aquele grupo e que vieram para esse grupo a partir da leitura de um artigo, da participação de alguém em uma conferência. Isso permite o trabalho com estas informações, a revisão de informações, construção de explicações e o processo de sistematização desses conhecimentos para este determinado grupo. Outras duas obras importantes para o nosso grupo de pesquisa têm sido as obras da professora Ellen Longino, que trabalha com a sociologia da ciência também, e nestes dois livros, Science as Social Knowledge e The Fate of Knowledge, a professora investiga de que maneira as proposições científicas podem ser consideradas objetivas. E para esta pesquisadora, as proposições científicas só são objetivas porque são sociais. Para ela, o que garante a objetividade na ciência é a marca da ciência como uma prática social, uma prática humana. Esta objetividade advém das inúmeras interações que acontecem entre os pesquisadores e entre os cientistas. Interações que são críticas no sentido de crítico que eu mencionava anteriormente, analíticas. Nesta obra, portanto, né, o que menciono mais uma vez é a importância de se realizar interações sociais para garantir a objetividade do conhecimento científico. Bom, diante disso, nós temos também usado no nosso grupo de pesquisa algumas dimensões do conhecimento da ciência que aparecem
por diferentes autores, destaco sobretudo Richard Dushel e David Stroop, que mencionam que na sala de aula de ciências é importante que haja o envolvimento do professor e dos estudantes com as dimensões conceitual, epistêmica, social e material dos conhecimentos. A dimensão conceitual marcando a relação que nós temos com as leis, as teorias, os modelos e os conceitos científicos. Esta dimensão conceitual é aquela que certamente vocês conseguem identificar com mais clareza ao relembrarem de situações de sala de aula, né? Mas ela não é a única, né? A dimensão epistêmica, ela nos permite analisar de que forma o conhecimento é construído e permite, sobretudo, aventarmos em empreendimento para a construção de entendimento sobre aqueles temas que estão em discussão em sala de aula. Outra dimensão importante para os autores é a dimensão social. A dimensão social, nesse caso, não está relacionada às relações com aspectos, com o contexto social dos alunos. Esta dimensão social está relacionada àquilo que é próprio do contexto de construção de conhecimento na ciência. Quais são as normas e as práticas daquele grupo, daquela comunidade em que os conhecimentos estão sendo propostos, né? Como eu disse anteriormente, a dimensão conceitual costuma ser a mais evidente em sala de aula, mas eu entendo que as dimensões epistêmica e social marcam os modos de construção de conhecimento e, se desejamos que os alunos conheçam mais do que apenas as leis, os modelos e os conceitos científicos, é absolutamente essencial que as dimensões epistêmica e social sejam levadas para a sala de aula. A dimensão material, aqui mencionada por último, mas não menos importante, diz respeito à criação, uso e adaptação de ferramentas que podem ser ferramentas tecnológicas ou ferramentas de pensamento para sustentar e possibilitar o desenvolvimento do trabalho intelectual. Essas 4 dimensões têm sido discutidas por muitos autores para pensarmos a forma como processos e planejamentos de ciências podem ser levados para a implementação. Nesse sentido, nós estamos também nos referindo ao ensino de ciências como desenvolvimento de práticas. Acho importante ressaltar que as práticas aqui estão sendo mencionadas não vinculadas apenas à vertente manipulativa. As práticas, no sentido que aqui trago, têm uma relação com as estratégias, as normas, as ações para se propor conhecimento em uma determinada área. Portanto, elas não são apenas manipulativas, mas são também práticas mentais. A ideia do ensino de ciências como desenvolvimento de prática, ela ancora para o nosso grupo de pesquisa nas ideias, mais uma vez, da professora Ellen Longino, quando ela propõe as normas sociais para a construção do conhecimento científico. Para ela, essas normas são a existência de um fórum de discussão. Nesse momento, nós estamos em um fórum de discussão, a sala de aula é um fórum de discussão, né? As diferentes revistas, periódicos científicos também podem ser reconhecidos como fóruns de discussão. Em todos esses espaços, em todas essas iniciativas, é esperado que os cientistas atuem a partir da disposição à crítica, ou seja, eles devem estar cientes de que aqueles conhecimentos que estão sendo por eles apresentados podem sofrer e devem sofrer análise pelos demais agentes nesta relação. Esta análise, essa crítica, acontece a partir de padrões compartilhados de conhecimentos, de normas e de práticas. Não é uma crítica que se dá porque o sujeito pensa de uma forma diferente. Ela é uma crítica que se ancora em conhecimentos que já estão sistematizados, em normas e práticas já sistematizados nesse grupo. Isso pode permitir o estabelecimento da igualdade moderada. Em outras palavras, pode permitir que todos os sujeitos que pertençam a esta comunidade tenham igualdade para participar desse debate. Um outro aspecto que tem sido relevante para o nosso grupo de pesquisa para pensar o ensino de ciências como desenvolvimento de prática são as características epistêmicas do próprio conhecimento científico, né? E proposta por Winchell e colaboradores, ao pensar que os conhecimentos que são levados para a sala de aula devem ser, de alguma maneira, possíveis de serem testados, revisados, explorados,
estando ligados à conjectura em que esses conhecimentos estão sendo analisados e podendo gerar novos conhecimentos. A partir dessa ideia, eu trago aqui uma figura que é apresentada em referenciais curriculares norte-americanos, mas que nos ajuda a perceber relações entre aspectos essenciais que têm fundamentado as práticas de sala de aula que o nosso grupo de pesquisa tem proposto na relação com professores. De que maneira, portanto, se relaciona a investigação, a argumentação e a modelagem. Do ponto de vista teórico, nós conseguimos destacar o que é investigação, o que é argumentação e o que é modelagem, inclusive trazendo características que definem cada uma destas grandes práticas. Na sala de aula, estas práticas surgem de maneira muito relacionada. Em sala de aula, os entendimentos que os alunos constroem sobre os fenômenos em análise são construídos a partir de um processo interativo entre o professor e os alunos, e os conhecimentos e as experiências que este professor e esses alunos já têm acontecendo a partir da investigação, da argumentação e da modelagem. Tentando, mais uma vez, explicitar essa relação, nós poderíamos pensar que uma investigação só acontece quando eu consigo discutir e argumentar sobre propostas de investigação com os meus colegas, e ela é essa investigação bem-sucedida quando eu obtenho uma explicação para um determinado assunto. Mas isso não acontece só nesta linha que eu mencionei, né? A construção de uma explicação, a elaboração de uma explicação, é um processo que se constrói a partir de avaliações possíveis pela argumentação, em que mais informações vão sendo trazidas para análise a partir de investigações. Então, há uma intensa relação entre esses três elementos, e nós temos pensado na relação entre a investigação, a argumentação e a modelagem como suporte para apoiar o nosso entendimento do ensino de ciências como prática. Para isso, nós temos lançado mão das práticas científicas e epistêmicas em sala de aula como maneira, como ferramenta analítica da pesquisa e ensino de ciências para avaliarmos se as propostas de ensino estão gerando envolvimento dos alunos, engajamento dos alunos com as propostas e o desenvolvimento da alfabetização científica. Essas práticas científicas e epistêmicas que têm sido pensadas por nós se relacionam com processos de construção de entendimento sobre conceitos científicos, e para isso consideramos o trabalho dos estudantes com as informações, o levantamento e o teste de hipótese possibilitado entre esses alunos, a construção de explicações que se dá em sala de aula e a análise de explicações para a constituição de justificativas, limites e previsões de onde elas podem, se encontrar. Essas práticas científicas e epistêmicas em sala de aula também podem ser vistas do ponto de vista dos processos cognitivos e metacognitivos da construção de entendimentos sobre ciências e sobre conhecimentos científicos. E neste caso, elas têm relação com ações de proposição de ideias, comunicação de ideias, avaliação de ideias e legitimação de propostas e conhecimento. Reparem que neste slide, quando falo dos processos de construção de entendimento, e aqui quando falo dos processos cognitivos e metacognitivos, nós podemos encontrar uma estreita relação com aqueles referenciais de sociologia da ciência que mencionava anteriormente. Nominalmente, Bruno Latour e Steve Voga e Ellen Longhi. Caminhando então nessa apresentação, para pensarmos sobre o ensino por investigação, no meio desta seara sobre o ensino por práticas, nós temos entendido o ensino por investigação como a possibilidade conferida aos estudantes para a resolução de problemas e discussão destes resultados, né, obtidos para a resolução do problema. Nós temos pensado o ensino por investigação como uma abordagem didática. Uma abordagem didática para marcar que o professor tem um papel central na implementação do ensino por investigação. Não há uma estratégia única por meio da qual o ensino por investigação é colocado em prática na sala de aula.
O ensino por investigação demanda os esforços do professor para que os alunos possam ter autonomia intelectual e interagir com esses conhecimentos, interagir com informações, interagir com os seus colegas e conhecimentos e vivências que eles já têm. Para que o ensino por investigação possa acontecer em sala de aula, nós temos considerado no nosso grupo de pesquisa, a partir de resultados de pesquisa, algumas práticas que são intencionais, realizadas pelos professores, e outras práticas que daqui a pouco mostrarei e que entendemos que são consequenciais. Elas advêm da intencionalidade da ação do professor, né? As práticas centrais que nós identificamos em relação ao ensino por investigação é a existência de problemas a serem investigados, como eu mencionava anteriormente, o estabelecimento de possibilidades para interações interpessoais, ou seja, do professor com os alunos e entre os alunos, a possibilidade de interação com materiais, com informações que eles estejam obtendo ou informações que já estão estabelecidas naquele grupo. Por exemplo, conhecimentos que já foram legitimados por aquele grupo a partir de outras aulas, né? E a outra prática central para o ensino por investigação é o questionamento de ideias. Esse questionamento de ideias permite que a crítica seja exercida em sala de aula. Como consequência, nós temos o estabelecimento de hipóteses que são construídas pelos alunos para a resolução de problemas. Quando eu falo em hipótese, eu estou falando não apenas de ideias que se relacionam ao conhecimento já sistematizados, mas também a ideias que possam levar à construção de planos de trabalho para a investigação, né? E essas ações e esses planos de trabalho permitindo o trabalho disciplinado e criativo para a resolução do problema. Nós também entendemos como necessário e importante que haja, pelo professor e pelos alunos, a organização, a sistematização e a avaliação de ideias, que possam levar a agrupamentos, relações e generalizações, para que aquelas ideias em debate possam ser analisadas como possíveis de serem transpostas para outros contextos. Isso se dá a partir de processos de avaliação e de crítica de conhecimentos e de situações que são vividas, vivenciadas por estes estudantes. Eu vou trazer aqui um exemplo para tentar tornar mais palpável o que nós temos trabalhado em relação ao desenvolvimento do ensino de ciências como prática. Como eu sei que nós temos um grupo diverso, eu fiz a escolha por um exemplo do primeiro ano do ensino fundamental 1. Este exemplo que aqui trago foi a partir de atividades acontecidas na escola de aplicação, vinculada à Faculdade de Educação da USP. A escola de aplicação tem um trabalho de ciência bastante intenso, em que desde os anos iniciais do ensino fundamental, os alunos realizam práticas de investigação. No primeiro semestre letivo, os alunos da escola vão com certa regularidade à horta da escola. Eles realizam processos desde cavucar a terra e perceber a textura da terra, né? Mas também buscando elementos do que existe nessa horta, como, por exemplo, os pequenos bichos que ali vivem e as plantas que já existem nessa horta. No primeiro semestre, as crianças também realizam o plantio de algumas sementes, né? Mas esse momento que aqui trago para a nossa discussão acontece no segundo semestre, em que, tendo ido para a horta e começado a ver o crescimento do que foi plantado no semestre anterior, os alunos começam a perceber a existência de lagartas na horta. Tendo percebido a existência de lagarta na horta, tem início esta abordagem. Importante dizer que nem sempre as lagartas cooperam com as nossas aulas, né? E para isso, em alguns momentos, as professoras encontram uma maneira de, para além do canteiro, procurar em outros espaços da horta, lá há diferentes árvores frutíferas, lagartas que ali estejam. Uma vez que as crianças são
mobilizadas para prestarem atenção nestas lagartas, as professoras, em sala de aula, leem com as crianças este livro, O Caso da Lagarta que Tomou o Chá de Sumiço. Para quem trabalha com crianças do ensino fundamental, vocês já devem ter visto esse livro, de maneira muito breve contando a história. Existe uma lagarta em um determinado jardim, essa lagarta come inúmeras coisas ao longo de várias páginas do livro. Em um determinado momento a lagarta some e depois de um tempo surge uma borboleta. Quando a professora acaba a leitura do livro, ela propõe para as crianças o problema que vai ser investigado. Mas será que lagarta vira borboleta? Esta é a pergunta que suscita toda essa investigação e que vai acompanhar o trabalho dos alunos por vários meses, né? Obviamente que ao lançar essa pergunta na sala de aula, algumas crianças já têm a resposta, né? E são respostas das mais diferentes, como por exemplo, sim, lagarta vira borboleta porque eu já vi, ou lagarta vira borboleta porque eu já pesquisei no Google, né? Mas a nossa intenção é que essa investigação ocorra com as crianças. E, diante disso, as professoras novamente lançam uma outra pergunta derivada desse problema maior. O que precisamos fazer para saber se uma lagarta vira borboleta? Esta é o primeiro ciclo de investigação que vai acontecer para que os alunos possam, junto com a sua professora, responder ao grande problema, né? Se a lagarta vira borboleta. E aí, portanto, como eu mencionei, tem início o planejamento da observação da lagarta, e que acontece a partir das hipóteses que estão sendo trazidas pelos alunos e da constituição destas hipóteses em planos de ação. Essas hipóteses não surgem espontaneamente e elas são fortemente ancoradas nas interações, nas perguntas que as professoras fazem. Uma vez que as crianças responderam a questão anterior, né, o que precisa fazer para saber se a lagarta vira borboleta, as crianças respondem, bom, tem que ter uma lagarta, professora. Tudo bem, então precisamos ter uma lagarta em sala de aula. Este é a primeira ação para este plano de investigação se concretizar. Mas as professoras usualmente fazem perguntas do tipo, mas ter apenas a lagarta resolve o nosso problema? Se a gente deixar a lagarta aqui em sala de aula, será que ela vai se manter nesta sala por todo o tempo? E as crianças respondem que pode se manter desde que tenha comida para a lagarta. Então, um outro aspecto do plano de investigação é ter a lagarta e ter a comida. Mas elas também mencionam que é importante manter a lagarta dentro de uma caixa para que ela não fuja. Diante dessa possibilidade de manutenção da lagarta na caixa, professoras e alunos começam a pensar em maneiras de construir essa caixa. Será que uma caixa de sapato é adequada para essa finalidade? E as crianças trazem sempre a opinião de que ter furo na caixa é necessário para que a lagarta possa respirar. Eles dizem também que esse furo não pode ser grande o suficiente para que a lagarta fuja. Então, tem que ser pequenos furos que permitam a respiração da lagarta, mas que também a mantenha dentro dessa caixa. E que ela tem que ser transparente para que as crianças possam acompanhar o desenvolvimento dessa lagarta. Eu estou trazendo aqui falas que surgiram em diferentes interações, que surgem praticamente todos os anos e que as professoras têm utilizado recorrentemente como uma maneira também de se prepararem e prepararem as perguntas que elas fazem para as crianças, para que essa investigação possa ser bem sucedida. Uma vez que as crianças apresentam ideias como essa, nós chegamos em sala de aula com o lagartário, está representado nessa foto. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver com nitidez. Esse lagartário foi construído por alunos do nosso grupo de pesquisa. Ele é feito de placas de acrílico branco e acrílico transparente. Aqui a tampa da caixa, né, a porta da caixa. Nós fizemos tudo isso em acrílico para que as crianças pudessem manipular. Nós já estamos num momento aqui em que o lagartário tem sido usado exaustivamente em sala de aula. As crianças estão fazendo a limpeza do lagartário, né? Ele é todo construído a partir dessas demandas. Ele tem aqui na parte superior um tule, que corresponderia aos furos e aos furos pequenos para que as lagartas não fujam, e ele é transparente para que
as crianças possam ver as lagartas. E a comida para as lagartas. Aqui, né, sobre a mesa, nós vemos aquelas esponjas, espumas, usadas em decoração, sobretudo em floricultura, para que plantas possam ser mantidas umidificadas, né? Nós colocamos pequenos ramos de folhas nessas espumas e elas são colocadas dentro do lagartário para que as lagartas tenham comida. Bom, eu parei bastante nesse slide porque acho necessário explicar e voltar a chamar a atenção de vocês para o fato de que a investigação ela acontece também no momento do planejamento para a observação. Todas essas perguntas feitas pelas professoras e todo esse arranjo experimental estão concatenados de maneira que as crianças possam colocar em execução as suas hipóteses. Aqui tem mais uma foto do lagartário, né? Aqui ele já está dentro da sala de aula. E nós temos colocado dentro desses lagartários 2 tipos específicos de lagarta. A escolha por essas lagartas é simplesmente por conveniência. São lagartas que nós conseguimos encontrar no entorno da escola, né? A Metona temisto e a Batos polidamas. Uma delas é a lagarta do manacadicheiro e a outra é uma lagarta que é facilmente encontrada na árvore da acerola, que são árvores que existem no jardim da escola de aplicação. Essas 2 lagartas são levadas para a sala de aula e colocadas dentro do lagartário e as crianças começam a observar. Reparem aqui que nós temos o lagartário colocado dentro da sala de aula e as crianças manipulam, inclusive, as lagartas, né? Essa manipulação das lagartas se dá da maneira como as crianças desejam, mas ela é sempre impulsionada por questões da professora. E aqui nós temos um quadro que foi construído pelas crianças ao lado do lagartário para que eles fizessem anotações que eles entendem que são úteis para a investigação do que está acontecendo. Por exemplo, as crianças anotaram que diminuíram as folhas. Para elas isso era um dado importante porque dialogava diretamente com a percepção delas de que as lagartas iam comer das folhas, elas precisavam de alimentos. Outra anotação que as crianças trouxeram é que tem bolinhas pretas. Não sei se a imagem é nítida o suficiente para vocês, mas nesta fotografia nós temos inúmeras bolinhas pretas. As crianças repararam nessas bolinhas pretas e disseram que essas bolinhas pretas poderiam ser ovos das lagartas ou cocô da lagarta, né? Isso é um novo problema que está surgindo a partir da grande investigação. O que foi feito nessa situação? As crianças achavam que poderia ser cocô ou ovo, a professora sabia a resposta, mas não daria a resposta para os alunos. E ela começou um novo ciclo de investigação. O que nós podemos fazer para saber se essas bolinhas são cocô ou ovos? As crianças disseram que deveriam armazenar isso no outro local, encontraram um pote plástico, como esses copinhos que estão aqui colocados, deixaram estas bolinhas pretas lá por alguns dias e perceberam que nada nasceu daquelas bolinhas. Portanto, para essas crianças ficou comprovado que não eram ovos, eram cocô. De fato, são cocôs. Bom, os lagartários vão sendo sempre um momento de intensa relação dos alunos com as aulas e com as aulas de ciências e com a investigação científica, né? E novas lagartas que estão na horta da escola são levadas para o lagartário, né? Em um dos anos, na verdade em quase todos os anos em que esta proposta é levada para as crianças, nós temos que em um dado momento discutir com elas que nem todas as lagartas podem ser manuseadas, né? Porque surge um interesse tão premente nas crianças que todas as lagartas elas querem levar para a sala de aula. Aqui nós vemos na foto diversas lagartas da couve que foram retiradas da horta por uma das crianças e que depois são levadas para o lagartário. Esse lagartário, ele serve para nós, né, como professores, como uma maneira de acompanhar o desenvolvimento. E as crianças resolvem por elas fazerem algumas anotações. Por exemplo, aqui nós temos uma foto de uma pupa que surgiu e as crianças anotaram que essa lagarta virou pupa no dia 28/9. Outra aqui que virou pupa no dia 13/10, mais uma no dia 14/10. E nessa figura mais ampla, dentro do lagartário, as várias pupas estão aqui presas,
com informações que as crianças julgaram importantes. Vocês não vão conseguir ler, porque imagino que não esteja nítido o suficiente, mas as crianças anotaram qual era a espécie da lagarta, nesse caso aqui era uma Metona temisto, virou pupa no dia 24/10 e virou borboleta no dia 3/11. Cada uma destas pupas está associada a informações sobre o tipo de lagarta, o dia em que esta lagarta impupou e quando virou borboleta, né? Veja, esta inscrição literária, como dizia Latour, surgiu por uma iniciativa das crianças. A letra é da professora, volto a repetir, são crianças do primeiro ano do ensino fundamental, mas a maneira como se anotar surgiu das crianças. E vão surgindo novidades, né, nesta coleta de lagartas que as crianças fazem. Por exemplo, aqui nós temos uma folha de couve que foi trazida para a sala de aula por uma das crianças, em que se tem uma lagarta e uns outros elementos amarelados aqui colocados. Aqui um elemento branco. Mais uma vez surge uma outra investigação na relação com a investigação ampla. Será que a lagarta vira borboleta? Neste caso, as crianças imaginaram que a lagarta poderia estar tendo filhotes, né? A professora sabia que esta não era a resposta, mas ela não responderia isso aos alunos e, mais uma vez, instigou os alunos a pensarem numa investigação. Eles colocaram esta folha dentro de um poste de plástico transparente e depois de vários dias ali colocado começaram a sair pequenas moscas, né? Este arranjo experimental levou as crianças a perceberem que o que tínhamos ali era uma lagarta parasitada, né? Uma vez que tendo sido parasitada, surgiram pequenas moscas que ficam mais evidentes inclusive nesta fotografia. Todas essas situações anômalas que os alunos trazem para a sala de aula são consideradas pelas professoras e são colocadas em teste. As professoras procuram não dar a resposta direta para as crianças, porque elas querem que as crianças se embrenhem no processo de investigação, argumentando sobre modos de construir planos para realizar essa investigação. Em um determinado momento começam a surgir as borboletas. O primeiro dia em que uma borboleta surge, a professora não consegue fazer mais nada em sala de aula, né? A borboleta ela demora um tempo para sair da pupa, ela fica um tempo inerte para conseguir abrir as suas asas e durante esse tempo as crianças manuseiam essas borboletas em suas mãos. Há sempre uma discussão de o que vamos fazer com as borboletas e muitas crianças decidem que o importante é voltar essa borboleta para o ambiente. Então essas borboletas são soltas, mas não antes de terem passado por diversas mãos, como vocês podem ver nesta fotografia aqui embaixo. Bom, caminhando já para o fim desta minha fala, eu queria ressaltar algumas das práticas de investigação que foram realizadas por essas crianças. A primeira delas é a transformação de curiosidades que as crianças têm sobre as lagartas e sobre outros elementos que surgiram a partir da investigação da lagarta, né? Se bolinhas pretas eram cocô ou ovo, se aquelas manchas amareladas eram filhotes da lagarta ou outras coisas, né? Todas essas curiosidades que são trazidas pelas crianças são transformadas em ações para investigação. Nós temos também exemplos de organização de observações com propósito, né? Todas as observações que foram feitas pelas crianças têm um propósito didático por trás. Esse propósito didático foi mediado pela professora para que os alunos pudessem construir e executar planos de ação, né, como mencionado anteriormente. Nós temos organização de informações para observação e para coleta de dados, né? E acho que isso deve ter ficado claro para vocês quando eu mostrei a fotografia do lagartário com as diferentes inscrições sobre quais eram as lagartas, o momento em que elas impuparam e quando viraram borboleta. E nós temos momentos de construção de relação entre hipóteses testadas e evidências concluídas, né? Ao final desta investigação, as crianças perceberam que uma lagarta pode sim virar borboleta, né? Tudo isso por meio de processos de investigação, mas também de processos argumentativos
entre as crianças e das crianças com as professoras para gerar esse modelo de explicação, que sim, uma lagarta pode virar borboleta. Para finalizar, entendo que são algumas possíveis considerações que eu posso trazer para vocês sobre o desenvolvimento das práticas de investigação com as crianças. Nesse caso, destaco o incentivo à participação dos alunos na resolução de problemas sobre fenômenos da natureza, a busca por ideias alternativas ou complementares àquelas que os alunos já apresentam, e a construção de ações para testes de hipóteses. Isso é importante para que a gente possa constituir a sala de aula como um espaço de constante crítica para avaliação de ideias e de proposições, e para possibilitar a percepção de que as ciências estão na sociedade e que a sociedade constitui as ciências. Eu acabo por aqui, muito obrigado pela atenção, e agora a gente tem um tempo para perguntas. Muito obrigada. Gente, inicialmente queria agradecer, né, a professora Lúcia, acho que está todo mundo querendo falar alguma coisa, né, foi super interessante o que ela apresentou, trouxe a história da lagarta. Queria organizar da seguinte forma, vocês vão colocando no site, no chat, as perguntas, e aí a pessoa, na hora que for fazer a pergunta, abre o microfone. Né? Primeira pergunta, Lúcia está acompanhando o chat aí também, não tá? Não tô, posso acompanhar a partir de Não, agora, não porque eu fala. tava no escuro. Tá. Primeira pergunta é Pedagogia 2016. Eu não sei quem que é a pessoa que tá. Pode ativar o microfone aí e fazer a pergunta. Bom, eu não sei, Marina, se a pessoa está com o microfone, então eu vou ler a pergunta e se a pessoa Responde. conseguir. Tá. A pergunta é: com que idade ou série podemos realizar práticas de investigação usando lagartas? Veja, no caso dessa da lagarta, a gente está fazendo no primeiro ano do ensino fundamental, mas o exemplo que eu mostro para vocês, mas nós já fizemos uma atividade semelhante a essa na educação infantil, com criança de 3, 4 anos, tá? O que vai alterar é a maneira como dados podem ser coletados e até a que ponto pode se trazer o aprofundamento da discussão. Né? Isso varia muito com relação aos objetivos que o professor tem. Aqui eu trouxe, vou frisar mais uma vez, uma investigação que aconteceu no primeiro ano do ensino fundamental, mas nós temos bons exemplos de investigação que acontecem no terceiro ano do ensino médio. Então, frisando com isso que as práticas de investigação não estão alocadas a apenas um momento da escolarização, elas podem ser usadas ao longo da escolaridade básica toda, né? E mesmo no ensino superior. O que vai provavelmente ser alterado são os objetivos que nós temos com os conhecimentos que nós queremos que os alunos tenham, né, e com os conteúdos que estão sendo trabalhados nas diferentes situações. Então, mais alguém, pessoal? Eu queria, Lúcia, aproveitar, já que está aberto aí, para fazer uma pergunta que eu sempre me coloco quando dando aula no ensino superior e sendo professora de física, né? A gente sempre atribui essas práticas investigativas a algum experimento, né? E às vezes, por exemplo, na física, a gente vai tratar de um conhecimento mais abstrato que um experimento não seria viável. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho de práticas não necessariamente que envolvem experimento todo o tempo, né? E que você falou, né? Estou falando aqui de práticas investigativas de uma forma geral, né? Sim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, Marina, acho que essa é uma pergunta central, né? Porque o ensino por investigação costuma ser muito associado com a ideia de que a gente tem que ter uma atividade experimental prática. Não necessariamente isso é fato, né? Aqui eu trouxe uma atividade que talvez nem seja encarada como uma atividade experimental, porque ela é uma atividade de observação. Né? Mas nós temos exemplo no nosso grupo de pesquisa em que leituras de texto, e até textos históricos, são trabalhados a partir de uma vertente investigativa. Um dos exemplos que me vem à mente agora foi um trabalho de mestrado de um dos meus estudantes, em que ele analisava com alunos do segundo ano do ensino médio a natureza do elétron. Para quem é da física, talvez isso vocês consigam lembrar rapidamente, que houve um momento de discussão sobre se o elétron era onda ou partícula. Nós fazemos essa discussão com os estudantes,
a partir dos textos históricos produzidos por J.J. Thomson. J.J. Thomson, a partir do arranjo experimental que ele tinha, ele entendia que o elétron era partícula, e mais tarde o seu filho, G.P. Thomson, tendo feito um experimento muito semelhante, mas com ajustes para que a voltagem do equipamento fosse mais adequada, ele entende que o elétron é uma onda, né? Os alunos, no caso dessa atividade, têm acesso a textos históricos do JJ e do G.P. Thomson. E nós pedimos, a partir dessa leitura, que eles confrontem os arranjos experimentais de um e outro e as explicações que são travadas por um e outro, né? O que nós queremos entre os estudantes é debater esses processos de construção de conhecimento na ciência e como um arranjo experimental pode impactar na construção de entendimento que o cientista tem sobre um determinado fenômeno, né? Então, este é um exemplo de atividade investigativa que é feita sem uma atividade experimental pelos alunos. O que eles fazem é leitura e discussão de textos. Então, pessoal, mais alguém? Ali não estou vendo algumas perguntas no chat. Será que eu leio? O que eu faço? Ah, tá, porque eu não baixei o Tá chat bom. aqui. Então, o Flávio, né? Não sei se o Flávio está de microfone aberto, próximo agora. Oi, professora, boa tarde. Boa tarde. Então tá bom. Meu nome é Flávio, sou estudante de doutorado, eu estudo educação em química, né? E eu estou desenvolvendo uma pesquisa que eu estou procurando entender, um pouco assim, utilizando o Bruno Latour também, né? Um pouco assim da questão da sociologia da ciência, tentando entender um pouco como é que os químicos pensam, para daí, a partir disso, né, de um desenvolvimento, talvez, de uma noção de um estilo químico de raciocinar, pensar as implicações disso para a educação em química, né? Aí uma crítica que se faz, geralmente, assim, quando a gente fala a questão de natureza da ciência, ou de uma história e filosofia da ciência, que a gente tem com a ciência de base, assim, que está por trás de tudo isso, a física, né? Então, a gente tem vários desenvolvimentos de abordagens, metodologias, modos de investigação que tem como base a química. Se a gente olhar a química, que tem como base a física, né? Se a gente olhar a química ou a biologia, a gente vai ver que os modos de abordagem, de construção do conhecimento são diferentes da física, por exemplo, a gente toma como base, né? Como é que a gente poderia pensar isso em relação ao ensino por investigação? Ou se tem essa relação, não sei. Obrigado. Eu acho que... Obrigada, Flávio, pela pergunta. Eu acho que tem essa relação, sim. Veja, o exemplo que eu trouxe é um exemplo de um conhecimento biológico, né? Mas nós temos trabalhado no nosso grupo diversos conhecimentos que são da física. Imagino que vocês conheçam algumas das atividades de conhecimento físico que foram propostas pela professora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Caso vocês não conheçam, eu indico que procurem no YouTube, pelo canal do LAPEF, essas atividades estão todas disponíveis lá. O que há de semelhante entre a atividade que mostrei aqui e as atividades de conhecimento físico é que a gente pode fazer observação do que está acontecendo. Nem todos os conhecimentos que são trabalhados em sala de aula permitem, no tempo da sala de aula, que os alunos realizem observações, né? A observação para a coleta de dados tem sido algo muito marcante do ensino por investigação. Então, uma das características tem sido essa, né? Mas a gente consegue transpor esse problema quando a gente trabalha, por exemplo, com textos, né, que eu mencionei anteriormente. Eu tenho conhecimento menos de práticas investigativas no ensino da química e mais no ensino da física e da biologia, e dos meus colegas da biologia eu vejo que em muitos fenômenos em que a observação não é possível, porque nós precisaríamos de uma escala de tempo que não cabe na sala de aula e sequer na vida das pessoas, né? Estas investigações são feitas a partir de informações que são apresentadas aos estudantes de outra maneira. Mas tentando complementar essa discussão que você traz, né, isso é um dos aspectos que mais nos preocupa em relação a como debater diferentes nuances na construção do entendimento para diferentes áreas, né? Nós temos também debatido no nosso grupo de pesquisa um outro autor que eu não trouxe aqui, que é o Heisenberg. É um alemão que tem feito pesquisas, inclusive em conhecimentos da química, viu, Flávio? E no livro em que ele escreveu
análise de episódios da química, ele apresenta a ideia de objetos epistêmicos, como condições experimentais podem se transmutar para objetos epistêmicos, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que pode ser por alguém reconhecido como um fator que está dado a priori, para outras pessoas ainda são objeto de estudo, ainda são objetos epistêmicos, né? E nesta vertente, estes aspectos precisariam ser trabalhados em sala de aula. No fim, tentando resumir, sistematizar esta minha fala, o que eu quero dizer é que muitos processos da ciência são reconhecidos por nós, professores, como sendo processos da ciência, mas não são reconhecidos pelos estudantes. E talvez eles só reconheçam que são processos de construção de conhecimento na ciência se nós fizermos abordagens implícitas ou explícitas destes processos em sala de aula. Lúcia, eu vou fazer duas perguntas juntas aqui, que é da Lígia e do Ronaldo. A Lígia pergunta em relação ao comitê de ética com o uso de animais. E o Ronaldo pede estudos, né? Se você tem conhecimento de estudos, de ensino por investigação de crianças com deficiência. Não, eu não tenho conhecimento de pesquisas sobre o ensino por investigação com crianças com deficiência. Nesse momento, eu tenho um estudante de mestrado que está terminando a sua dissertação, ele está pesquisando, mas a partir de entrevista com professores, como é que aulas de ciências podem ser realizadas com alunos com deficiência intelectual. Tá? Então, são alunos da educação especial, uma faixa da educação especial, nesse caso, a deficiência intelectual, e buscando identificar práticas de ensino de ciências que os professores realizam com esses estudantes. Mas é um panorama, né? Nós não tivemos respostas dessas entrevistas sobre como a investigação pode ser levada para a sala de aula. São pesquisas iniciais que nós estamos fazendo, então não tenho resposta em relação a isso. Com relação ao comitê de ética, né, neste caso, eu entendo que nós não precisamos passar pelo comitê de ética porque são animais que estão ali no entorno da escola e eles não estão sendo utilizados para serem, por exemplo, dissecados, né? Eles são somente retirados do seu local e levados para a sala de aula para que se faça a observação, né? Nós temos tido cuidado com a ética em relação aos estudantes para a nossa pesquisa, né? Tanto é que vocês devem ter reparado que todas as fotografias que eu aqui coloquei, as crianças não estão sendo identificadas, né? Nem por sua fotografia, nem por seus nomes, né? A gente trabalha, no entanto, na perspectiva ética, na relação com os animais, né, tentando desenvolver um compromisso e um comportamento ético das crianças com os animais. Por exemplo, quando as borboletas surgem, é normal alguma criança querer levar a borboleta para sua casa, né? E, a partir de discussões, nós chegamos a um consenso de que esta não é a melhor saída, porque a borboleta deve ser devolvida para o seu habitat, nesse caso, a horta da escola. Outras duas perguntas, Lúcia, que a Sara aponta que na educação infantil os processos, ela não deixa claro que tipo de processo que são um pouco diferentes. E a Adriana pergunta se quando você libera para procurar no Google, se a atividade investigativa parte daí, dessa busca no Google, né, em sites de busca. Olha, nós não fazemos muito a busca de informações na escola com as crianças em plataformas como o Google. Às vezes as crianças trazem essas informações que elas pesquisaram em suas casas, né? Nós não temos feito isso. Nesse caso específico do que eu mostrei, eram crianças do primeiro ano do ensino fundamental que estão sendo alfabetizadas. Então, se a pesquisa fosse feita no Google, teria que ser feita a partir da supervisão da professora, né? Então, isso não é realizado. As coletas de informações que a gente faz com os estudantes, muitas vezes, nesse caso, se dá pelas experiências que eles já viveram, né? Agora, na relação com isso, também nós temos trabalhado com crianças pequenas algumas outras mídias que apresentam noções bastante cuidadosas sobre a construção do conhecimento na ciência. Cito de maneira muito mais específica
o desenho animado Cid o Cientista, que quem trabalha com criança pequena já deve ter visto, né? O Cid o Cientista, assim como a Aluna, são dois desenhos animados em que as características do fazer científico estão bem apresentadas. Tá? Marina, acho que era isso, né? Essas perguntas, acho que dei conta. Sim, duas perguntas relacionadas à pandemia. Achei bem interessante isso. Uma do Antônio e outra do Samuel. A do Antônio, ele fala que nesse momento de pandemia, que os trabalhos de campo estão bloqueados, se você tem alguma sugestão de como que proceder essa pesquisa na sala de aula remota. E a pergunta do Samuel também vai de encontro a isso, né? Como que o ensino de investigativo, ou por investigação, pode ajudar nas recorrentes notícias falsas que os alunos acessam e nos resultados contraditórios em revistas no caso da pandemia? Nossa, são duas perguntas gigantescas. Eu acho que eu consigo falar sobre elas, mas eu vou precisar de um tempinho para falar sobre elas. Então, vamos lá. A primeira. Marina, depois você me lembra da segunda, tá bom? Tá bom. Em relação à pesquisa nessa modalidade remota, eu vou dar sugestões diretas, mas eu vou falar sobre experiências também que a gente tem vivenciado. Sugestões diretas, quando eu penso na física, e eu tenho trabalhado com os meus alunos de metodologia do ensino de física, a consulta a sites que disponibilizam simulações, por exemplo, o site do FET, para quem é da física, vocês devem conhecer bastante, tem sido um bom canal para encontrarmos material para realização de atividades experimentais com os estudantes, né? Tem outros canais que vão nessa mesma vertente, em que apresentam simulações, mas há inclusive canais no YouTube com boa divulgação científica que podem ser utilizados para pensarmos em atividades experimentais na modalidade remota. Junto também às professoras da escola de aplicação, e novamente pensando no ensino fundamental 1, nós temos pensado em maneiras de fazer investigações que os alunos possam replicar em casa a partir de materiais que são de fácil uso. Agora, a coisa de 3 semanas, essas crianças do primeiro ano da escola de aplicação, que quando estavam em aulas presenciais estavam indo para a horta, as professoras dessas crianças solicitaram que as crianças plantassem em casa, em potinhos com terra, uma das sementes que elas pudessem ter em casa. Feijão, milho de pipoca ou lentilha. Né? Essas crianças plantaram o que elas tinham em casa e depois de ter crescido, elas começaram a discutir elementos importantes para o desenvolvimento dessa planta. Né? Então, a necessidade de sol, a necessidade de água. Junto com as professoras, as crianças foram realizando controle de variáveis nas suas casas. Né? Então, o arranjo experimental foi construído pelas crianças a partir da solicitação das professoras. A investigação se dava em casa pelas crianças, porque o arranjo experimental era delas, com materiais disponíveis em suas casas. Né? Então, tem aí uma adaptação do material pelas professoras para que isso possa acontecer fora da sala de aula. Bom, então, acho que comentei sobre a primeira questão. Primeira parte, Isso. Agora, a do Samuel está relacionada às fake news e também às fake news no caso da pandemia, né? Principalmente por causa do tanto de divulgação que a gente está tendo em relação ao vírus. Tá, então vamos lá. Fake news. Eu acho que tem 2 problemas importantíssimos para a gente pensar na fake news nesse tempo de pandemia. Já estou, primeiro, olhando diretamente para essas fake news que se relacionam à Covid-19. Eu entendo que tem muito de relação com fake news das ciências, que eu entendo que a gente pode separar ou distinguir 2 principais âmbitos das fake news sobre ciência. Uma delas que está relacionada, para mim, à negação da ciência, ou seja, aos movimentos negacionistas da ciência, movimentos que são conspiratórios, sobretudo, vou citar alguns, movimento terra plana, movimento antivacina, criacionismo, negação do aquecimento global. Tá? Estes movimentos de negação da ciência, eles são todos movimentos que não se ancoram em conhecimento da ciência. Na verdade, eles desconsideram os conhecimentos da ciência. Isso é difícil da gente conseguir reverter, porque muitas das pessoas que
seguem esses movimentos têm crenças outras que não são crenças na ciência. Mas são uma pequena porcentagem da população, que, apesar disso, pode levar as suas ideias para outra parcela da população. Essa me interessa mais, que são aquelas pessoas que desconhecem as ciências, desconhecem tanto os conhecimentos da ciência, quanto as características epistêmicas e sociais da construção do conhecimento na ciência. Neste caso, nesse segundo caso, para as pessoas que desconhecem as ciências e desconhecem sobre ciências, eu posso pensar em práticas como essa que eu mencionei anteriormente, de investigação, de argumentação e de modelagem, em sala de aula, para que elas construam uma percepção mais adequada da construção do conhecimento na ciência, né? E dessa maneira, avaliar estas notícias falsas numa perspectiva mais crítica. Um exemplo que vocês devem ter visto, não sei se foi semana passada ou na outra ainda, foi quando uma das representantes da OMS apareceu na televisão dizendo que os casos assintomáticos de Covid-19 têm taxa de contaminação bastante rara. Ela não falou só isso, ela falou mais do que isso. Ela disse que os assintomáticos parecem ter contaminação rara, mas ela disse também que há muitas pessoas que são pré-sintomáticas e que em um determinado momento podem ser reconhecidas como assintomáticas. Mas essas pessoas pré-sintomáticas têm o vírus e transmitem o vírus, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas das fake news que estão associadas à pandemia de Covid-19, na minha leitura, elas têm... Elas encontram um terreno fértil porque elas buscam apresentar apenas uma parte da informação. E é uma parte da informação que se relaciona diretamente com questões emocionais. Nós queremos, nesse momento, que tenha uma saída para esse isolamento social, para que haja uma solução para a pandemia. Então, qualquer informação que parece nos indicar isso, nós já a acolhemos com braços abertos, né? A ciência não faz isso. A ciência acolhe os fatos, mesmo quando os fatos vão na direção oposta daquilo que nós acreditamos, né? Mas isso só é possível, volto a repetir, quando as pessoas conhecem ciência e sobre ciência. Daí, para mim, a importância de que movimentos para desenvolver a investigação, a argumentação e a produção de modelos em sala de aula aconteçam na nossa escolarização básica. Ótimo. Agora a professora Ana Flávia, que quer fazer a pergunta, se inscreveu aqui na ordem. Obrigada pela oportunidade, professora Lúcia, foi muito bom ouvi-la. Eu peço desculpas aí pelo barulho externo, né, que acaba atrapalhando. Não, eu tenho mais uma contribuição, né, para trazer para todas as pessoas que estão aqui participando, que é de ressaltar a importância dessa discussão nossa hoje, porque para os que já estudaram ou já estão se apropriando da BNCC, né, que o documento aí, desde ensino, de toda a educação básica, né, ensino fundamental, anos iniciais, finais, ensino médio, a investigação científica consta como um dos eixos, né, da BNCC. Ou seja, ela é uma adaptação que está sendo pedida, né, nas escolas para que ela aconteça e para que o professor reaprenda o local de fala dele e não fique sempre no papel de dominador do saber, né, de entregar as respostas prontas para os alunos, né, como a Lúcia mesmo disse. Mesmo, em vários momentos você disse, Lúcia, mesmo que a professora soubesse a resposta, ela não dava a resposta para o aluno, até para poder instigar o aluno a pensar. E esse é um movimento muito nosso, né, da profissão, de que às vezes o aluno faz uma pergunta e o nosso instinto é prontamente responder, né, e não questionar mais. Então, é mais essa questão, né, da importância da gente trazer a investigação científica para, né, o ensino por investigação para a escola e a necessidade dessa nossa educação. Isso. Obrigada, Ana. Agora, Camila Rocha queria fazer também a pergunta.
Oi, Lúcia, boa tarde para todo mundo. Obrigada, professora, pela disponibilidade, pela fala. O que eu queria conversar um pouco, assim, propor para pensar, né, se você conseguir pensar sobre isso, eu estava pensando sobre as pesquisas, né, eu trabalho também com a pesquisa em educação e ciências com as crianças. E aí a gente sempre discute, tem uma reflexão, quando a gente está pensando nessas propostas, que essa construção de entendimento que acontece a partir desse contato entre professor e criança, né, eu trabalho também com educação infantil, e não só com os anos iniciais, essa construção de entendimento muitas vezes passa por um discurso que as crianças significam de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha aspectos que envolvem a microbiologia, as crianças significam trazendo definições, né, que são muito particulares do discurso, né, da leitura de mundo delas. Por exemplo, elas associam muito, por exemplo, micro-organismos a bichinhos, né? Então, a gente vê aí uma dificuldade, né, em transformar, né, ou em promover, né, essa aprendizagem, como fazer isso, né, nesse diálogo entre professor e aluno com essas crianças, na construção desse entendimento. Então, eu queria, se possível, escutar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, Camila, pela pergunta. Veja, eu acho que uma das raízes desse problema que você está trazendo está vinculado novamente àquela ideia das dimensões do ensino de ciências que eu ressaltei na minha fala, né? Eu vou compartilhar de novo aqui minha tela para mostrar estas dimensões, para poder fazer esse debate. Só um instante. Aqui. Pronto, aqui. Bom, as dimensões do conhecimento que estão sendo apresentadas por diferentes autores da pesquisa em ensino de ciências, né, como eu mencionei anteriormente, são a dimensão conceitual, epistêmica, social e material. Eu vou deixar de lado agora o material, né, vou falar mais da conceitual, da epistêmica e da social. O exemplo que você dá, né, quando está trabalhando em microbiologia e as crianças chamarem os fungos de bichinhos, ela transita, para mim, nessa dimensão conceitual. São nomes que a gente estabelece para falar sobre um objeto da ciência, né? Para mim, o mais importante, talvez seja a relação que essa questão conceitual tem com a epistêmica e com a social. Veja, o que eu quero dizer, em outras palavras? Se eles usam o termo bichinho para se referir a bactérias, a fungos ou mesmo a vírus, isso tem uma imprecisão no termo que é utilizado, mas talvez não tenha uma imprecisão em relação aos processos que eles estão usando para identificar o que está acontecendo ali, né? O crescimento desses fungos, o crescimento de bactérias. Se este for o caso, talvez as dimensões epistêmica e social dos conhecimentos da ciência estejam sendo mobilizados por esses alunos. Repetindo, o que são essas dimensões? A dimensão epistêmica se relaciona diretamente aos processos para a organização de informação e construção de entendimento sobre essas informações pelos alunos. E a dimensão social está relacionada à maneira como estes processos são realizados por um determinado grupo. No caso, como nós estamos falando de ciências, pela comunidade científica, né? Frisando ainda essas dimensões, se a gente pretende expandir o nosso ensino de ciências para além de uma vertente tradicional, a vertente tradicional ela se ancora sobretudo na questão conceitual. Se nós queremos que os nossos estudantes possam participar de aulas de ciência e que essas aulas de ciência ofereçam a eles condições para análise de conhecimentos do seu dia a dia, como, por exemplo, informações que têm aparecido agora e mencionadas pelos nossos colegas como fake news, eles precisam, além da dimensão conceitual, terem mobilizadas as dimensões epistêmica e social em sala de aula, né? Essas dimensões epistêmicas e social que são mobilizadas em sala de aula são reconhecidas por mim como sendo a maneira de
garantimos que os alunos tenham acessos às práticas da ciência, né, para que eles tenham acesso não apenas aos conteúdos que fazem parte do rol da ciência. Não sei se eu respondi a tua pergunta, imagino que sim. Mas se você quiser trazer alguma informação adicional, à vontade. A professora respondeu sim, obrigada. É porque na minha pesquisa de doutoramento eu tenho trabalhado com educação em ciências para as infâncias e foi bastante interessante porque uma das vertentes que eu tenho investido é na educação científica intercultural, né? Então foi bem de encontro com os estudos aqui. Muito obrigada. Lúcia, a gente já está encaminhando para o final. Eu quero deixar somente uma última questão que apareceram no restante das perguntas. Infelizmente, a gente não vai ter tempo aqui de fazer todas, tem perguntas que exigem mais tempo. Alguma coisa que apareceu que é comum a várias questões é a questão da argumentação, né? Como relacionar, como julgar essa argumentação, os diferentes tipos de argumentação de crianças, de pré-adolescentes e de adolescentes. Queria que você falasse um pouco disso, da relação da argumentação e da questão tanto da alfabetização científica quanto do ensino por investigação. Tá, então vamos lá, são perguntas bastante amplas, né? A primeira questão, em relação à argumentação. Eu entendo que algumas das características do ensino de ciências que tem fundamentado as ações do nosso grupo de pesquisa é o fato de que nós reconhecemos o ensino de ciências como intencional. No nosso caso, a nossa intenção é a alfabetização científica, nós queremos desenvolver a alfabetização científica entre os estudantes. Eu entendo que o ensino de ciências, ele é contextual, porque ele está colocado dentro da sala de aula, né, dentro da escola, acontece na escola, na relação das pessoas que estão na escola. Ele é também interacional, porque ele pressupõe a relação entre as diferentes pessoas. E ele é intertextual, ele demanda a interação dos sujeitos com conhecimentos que eles já têm, com conhecimentos que estão sendo ali construídos naquele instante, experiências já vividas por essas pessoas. Essas marcas todas que mencionei, intencionalidade, interacionalidade, contextualidade, intertextualidade, elas marcam a construção, para mim, marcam a construção do conhecimento na ciência e marcam processos de argumentação, né? Aqui, no caso, o que eu mostrei foram exemplos de situações em que há interação entre professora e alunos para a construção de planos de investigação e para a construção de entendimento sobre aquela situação. São situações em que a interação dos alunos se dá com a professora se dá de maneira oral. E os argumentos que estão sendo construídos na oralidade. Nós temos feito outras práticas em que alunos mais adiantados na escolarização, né, aqui eram crianças do primeiro ano do ensino fundamental, elas também possam redigir as suas respostas, para que a gente identifique a argumentação por uma outra modalidade do discurso. Mas entendo que, uma vez que há a possibilidade para a interação entre as diferentes pessoas, a interação dessas pessoas com diferentes conhecimentos e com diferentes informações, a argumentação está sendo estabelecida, porque a argumentação se relaciona diretamente com o estabelecimento da investigação, né? Isso é um aspecto fundante das nossas percepções, e isso acaba fundamentando também a maneira como nós analisamos os dados, né? Uma vez que isso acontece, né, acho importante frisar, né, mediante as questões que a Marina colocou, que para nós, mais uma vez dizendo, a alfabetização científica tem sido pensada como objetivo do ensino de ciências. E o ensino por investigação é a maneira pela qual nós encontramos para colocar a alfabetização científica em desenvolvimento em sala de aula. Pode haver outros? Certamente pode haver outras abordagens didáticas que permitam isso. Esta tem sido a adotada pelo nosso grupo de pesquisa. Tem sido adotada porque entendemos que ela se filia, ela se relaciona com as características da construção do conhecimento na ciência que são estudadas no âmbito das nossas pesquisas, né? Algumas delas que eu mencionei na minha fala.
Então é isso, Lúcia. Eu queria agradecer imensamente, né? Todo mundo adorou, foi ótima a discussão. Agradecer a todo mundo que está aí, né? A gente sabe que é um tempo difícil da gente estar prestando atenção. Muita gente mandou aqui agradecer, falando que foi maravilhoso. Gente falando que está com saudades, né? E a gente queria agradecer em nome do GPEC, o Ender está caladinho aí, né? O Geide acabou de falar que adorou te ouvir um pouquinho, que ele chegou no final, né? A Graziele falou que é top das galáxias. Então a gente queria agradecer imensamente, saber que está bem, que está todo mundo bem, né? E você queria falar alguma coisa, Lúcia? Não, só Despedir? eu queria agradecer a oportunidade, é sempre muito gostoso estar nesses momentos, né? A gente abrindo a nossa casa e separado. Teve um momento que meio conturbado aqui, que minha mãe entrou no quarto para pegar uns materiais. Então, nós estamos todos abrindo a nossa casa, abrindo as nossas vidas para todo mundo, né? E é bom abrir também essas nossas percepções sobre as nossas pesquisas. Então, muito obrigada, Marina, e todos os demais colegas da Federal de Catalão pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês e com pessoas de outras instituições que estão aqui, né? Muito obrigada mesmo. Então tá bom, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, professora Lúcia. Até a próxima oportunidade. Até. Obrigada. Finalizar a gravação.